Senhores, eu resolvi escolher um tema de processo penal, mas um tema que talvez seja pouco conhecido da maioria das pessoas, até que militam na área do processo penal aqui no Brasil, né? É um pouco fruto, né, da minha experiência no momento que fui fazer o doutorado na Itália. Me envolvi muito com as questões relacionadas ao enfrentamento às organizações criminosas na Itália. A Itália tem uma história muito rica, né, no enfrentamento à máfia e, portanto, também uma trajetória bem importante no que diz respeito à legislação. Eu costumo dizer, inclusive, que a nossa legislação processual ela passa por um processo de evolução que segue mais ou menos uma diferença de 10 anos. É feito na Itália, 10 anos depois é feito aqui no Brasil, né? O Código de Processo Penal nosso atual, né, que é de 1940, né, ou 41, ele teve inspiração no Código Rocco da Itália de 1930, né, Código de Processo Penal italiano de 1930, que hoje já não é mais o código vigente na Itália, que é um código de 1988, vigente a partir de 1989, o Código de Processo Penal italiano atual, que surge como um código de modelo tendencialmente acusatório. A forma de se produzir lei na Itália também é um pouco diferente aqui no Brasil. O parlamento se reúne e diz, olha, nós queremos um código de processo penal novo, está aqui um artigo, o código terá uma estrutura acusatória. Aí vem 100 incisos dizendo o que é essa estrutura acusatória num único artigo, com 100 incisos, ou alíneas, né? E depois isso é encaminhado para o executivo, que elabora o código a partir dessas diretrizes definidas pelos parlamentares. Então, aqui é diferente, nós temos um código já aprovado no Senado, que está tramitando aí durante muitos anos e que não vai para frente, que foi bombardeado na Câmara dos Deputados com diversos aditivos ali, né, e que não vai sair tão cedo, esse nosso Código de Processo Penal, né, brasileiro aqui, né, novo, para alterar essa legislação que foi feito em cima de um código de inspiração, né, na legislação italiana, como eu dizia, que era o Codice Rocco, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal eram chamados de Codice Rocco, né, Códigos Rocco, né, por causa do ministro, né, da Guarda Civile, né, que é o ministro da Justiça, que na época de Mussolini era o ministro encarregado e foi um código praticamente feito por uma única mão, a mão de, né, Vincenzo Mancini, né? Ele fez o código sozinho e foi mandado para o parlamento e Mussolini, através de seus ministros, conseguiram aprovar isso imediatamente no parlamento italiano, esse código de 1930, que inspirou o nosso código atual de processo penal. Só que lá na Itália, depois do final da Segunda Guerra, com o fim da monarquia também, surgimento da República Italiana, começa a surtir uma série de alterações no Código de Processo Penal italiano, de 1930, que são alterações que depois, com um prazo mais ou menos de 10 anos, como eu disse, foram sendo incorporadas na nossa legislação aqui. Exemplo, o interrogatório. Hoje nós sabemos que o interrogatório acontece no final da instrução processual, mas era o primeiro ato do processo, né, no Código de Processo Penal nosso, vigente, na sua redação originária. Depois surgiram alterações que fizeram o interrogatório ir para o final, né, da instrução processual. Essa foi uma modificação que ocorreu também lá na Itália.
E na Itália também foram sendo introduzidas naquele código antigo diversas alterações, como, por exemplo, a inquirição das testemunhas, com inspiração no modelo acusatório daquilo que se chama de inquirição direta e inquirição cruzada, né? Direct examination e cross-examination. Também depois introduzimos isso no nosso Código de Processo Penal. Então, foram acontecendo essas mudanças, só que o código ele ainda está num chassi, vamos chamar assim, inquisitório, o Código de Processo Penal brasileiro, porque ele é inspirado no Código de 30 da Itália, que era um código de modelo misto, né? Um modelo em que uma parte era inquisitorial e uma parte acusatória. O que acontece hoje na Itália? Hoje nós temos uma legislação, como eu disse, um Código de Processo Penal muito mais voltado para um modelo acusatório de processo, com diversas características, né, que aqui nós não teríamos condições de fazer uma análise mais aprofundada. E, paralelamente a isso, nós temos um tratamento jurídico diferenciado quando se trata de crimes graves. Que crimes graves são esses? Eu vou explicar daqui a pouco, aqui através dos slides, de uma forma mais sintética, né? Mas esses crimes graves estão, sobretudo, relacionados aos crimes praticados pela máfia, ou seja, a associação criminosa de tipo mafioso, e vários outros delitos correlacionados, alguns delitos também que não são diretamente relacionados com a questão de máfia, mas que são delitos de grande alarme social, de grande repercussão, o terrorismo também. Então, na Itália se criou um tratamento jurídico paralelo ao tratamento jurídico processual ordinário que está ali devidamente previsto no Código de Processo Penal para a maioria dos casos. Então, quando se trata de crime grave, nós temos uma segunda via, daí o nome dópio binário, né? É uma segunda via, uma segunda forma de tratamento jurídico, né? Então, esse conceito de dópio binário processual, eu coloco ali uma síntese, né? Eu digo que dópio binário processual refere-se ao tratamento jurídico diferenciado aplicado aos... tem até um erro ali, né? Porque tá no plural, eu peço desculpa, até o meu... Depois eu vou corrigir o slide para vocês, mas seria aos accertamenti, né? Seria com I, porque seria o plural, né? Ou ao accertamento de fatti de máfia, que seja a investigação ou a verificação dos fatos de máfia, delitos graves e terrorismo também, né, o crime de terrorismo no direito processual penal. Então, para esses casos, e eles estão todos elencados no Código de Processo Penal, no artigo 51, eu já vou mostrar, são vários crimes, aqui é uma síntese muito abreviada, né, do conceito, do que é o dópio binário. Nós temos um tratamento jurídico mais rigoroso, um tratamento jurídico diferente daquele tratamento jurídico normal do Código de Processo Penal italiano. Então, é uma abordagem, como eu digo ali, distinta, né, devido à complexidade desses delitos, devido ao impacto social, e isso garante, em 3 momentos, basicamente, na investigação, um tratamento jurídico diferenciado, no processo, um tratamento jurídico diferenciado, e na execução da pena, um tratamento jurídico diferenciado também para esses tipos de delitos. Bom, o termo duplo binário ou dópio binário, no Brasil, nos é conhecido. Só que nós não podemos cair aqui na ilusão de pensar que é o dópio binário ou duplo binário que nós conhecemos. Talvez os mais antigos é que vão lembrar praticamente isso, né? Mas o Código Penal ele surge em 1941 e a parte geral sofre uma grande reforma em 1984. Nessa parte geral do Código Penal brasileiro,
E o Código Penal brasileiro também é uma inspiração no Código Penal, no Código Rocco, também da Itália, né? E esse, sim, ainda continua vigente até hoje, esse Código Penal italiano, esse continua vigente até hoje. O processo é que mudou, mas o Código Penal ainda continua vigente, que é uma grande crítica também na Itália, porque merecia já uma forte atualização, né? Mas o Código Penal nosso aqui foi basicamente inspirado no Código Penal italiano, da década de 30 também, da mesma época daquele Código de Processo Penal que eu já citei. E no Código Penal brasileiro, na sua origem, nós tínhamos uma forma de duplo binário em que era possível aplicar medida de segurança e pena restritiva de direito ou outras penas, privativa de liberdade, enfim, as penas paralelamente, ou seja, em conjunto com medida de segurança. Com a reforma de 84, isso caiu por terra, nós não podemos mais fazer isso. Com a reforma de 1984, as medidas de segurança são apenas admitidas para os inimputáveis. E, no caso dos semi-imputáveis, nós temos um sistema que não é mais duplo binário, eu não posso aplicar as duas, medida de segurança e pena, né? Privativa de liberdade. Ou eu aplico pena privativa de liberdade com redução, causa diminuição de pena, porque o indivíduo é semi-imputável, ou eu aplico a medida de segurança. O sistema, portanto, é vicariante e não o sistema do duplo binário. Mas no Código Penal, na sua origem, admitia-se, como admite-se até hoje na Itália, no direito penal, o duplo binário, medida de segurança e pena privativa de liberdade em concomitância. Isso ainda pode na Itália, ainda pode no Código Penal italiano, no nosso Código, por causa da reforma de 1984, não pode mais, não tem mais duplo binário no direito penal. E não é esse duplo binário que eu estou falando aqui, que eu estou tratando. Eu estou tratando de um que eu chamo aqui de duplo binário processual. Um duplo binário relacionado a regras de processo, a regras de investigação, de instrução processual e de execução de pena. Então, tem que fazer essa distinção, para que não haja uma confusão terminológica. Esse é o grande problema de estudar à luz do direito comparado, né? Que às vezes as pessoas vão pegando emprestado as coisas lá de outro país e vão fazendo confusão conceitual quando traz para a nossa legislação pátria, né? Então, tem que fazer essa distinção. Nós não temos duplo binário no Brasil, nem no direito penal, e nós não temos um duplo binário sequer no processo penal. E na Itália, você ainda tem um duplo binário do direito penal e tem esse duplo binário que é objeto aqui do que nós estamos falando hoje. Então, de uma forma geral, o duplo binário processual é esse tratamento jurídico diverso, um tratamento diferente que nós damos para crimes graves. E aqui eu faço um parêntese, porque nós temos que saber agora quais são os crimes que vão admitir no processo penal italiano a aplicação desse tratamento jurídico diferenciado. Bom, na Itália, nós temos uma definição lá no Código de Processo Penal que a atribuição para a investigação desses crimes, que depois eu vou definir melhor para vocês quais são, mas coloquem sempre na cabeça que o crime mais importante dentre todos esses seria o crime de associação para delinquir de tipo mafioso, o 416 bis do Código Penal, né? Associazione per delinquere di stampo mafioso. Esse é o crime mais grave que nós teríamos, né, relacionado à questão da máfia, e que
é estímulo para o tratamento jurídico de todos os outros delitos também que acabam fluindo para esse mesmo tratamento jurídico. Alguns outros casos nós veremos como, por exemplo, a pedopornografia, né, por meio, né, de internet, né, que seria pornografia infantil, eles chamam de pedopornografia, né, pedo de criança, né, é um crime também que admite o tratamento jurídico diferenciado, né? Terrorismo, como eu já citei, alguns crimes relacionados à migração forçada, escravidão, né? Tratamento análogo a escravo. Então, tem vários delitos que eu vou citar para vocês, delitos informáticos graves, que admitem esse tratamento jurídico diferenciado. Mas o que é fundamental é estabelecer o seguinte: nós temos, dentro do Ministério Público, um órgão próprio que possui as atribuições de investigar e dar processamento quando se trata desses tipos de crime. E esse órgão se chama de Direções Distrituais Antimáfia, Direzione Distrittuali Antimafia, DDA, né? Então, em cada Ministério Público você vai ter uma procura distritual antimáfia. Isso significa, talvez assim, a grosso modo mesmo, um GAECO, né? Vamos chamar assim, né? A grosso modo, tentando fazer uma contraposição. E você tem a Procura Nacional Antimáfia, né? O Procurador Nacional Antimáfia, escolhido pelo Conselho Nacional da Magistratura, e aqui eu digo que a magistratura na Itália ela é una. Você faz um único concurso para a magistratura e escolhe se vai desempenhar a função de público ministério ou a função de magistrado. E durante a carreira você pode modificar de uma função para outra, né? Desde que você não faça isso no mesmo distrito, poderíamos dizer na mesma região. Se você é magistrado do público ministério em Roma, né, você não vai poder ser magistrado ali. Se você quiser fazer uma remoção, para exercer a função de magistrado, você vai ter que ir para a região de Veneza, para a região da Sicília, para uma outra região, né? Então, um outro distrito, né? Eu até uso aqui impropriamente o termo região, que existe, né, como divisão política na Itália, mas não é região, é distrito, que seria uma comarca talvez um pouco maior, né? Então, você tem a Procura Nacional, o Procurador Nacional Antimáfia é um grande coordenador de todo esse trabalho, né? Ele tem poder de avocação também, né? Ele pode determinar que a investigação seja mandada para um ou para outro procurador, ele define também conflitos de atribuições, ele é escolhido pelo Conselho Nacional da Magistratura e ele é um procurador que atua na Corte de Cassação, seja no órgão máximo, né, da Justiça. Já os procuradores distrituais antimáfia, eles atuam perante a Corte da Appello, que seria o segundo grau, e são também escolhidos, e na direção distritual antimáfia você tem vários procuradores distrituais, sendo que o chefe é um procurador que atua na Corte da Appello. Eles são encarregados por essa investigação. O juiz competente para julgar essas causas é o juiz da capital do distrito. Então, por exemplo, ali nas proximidades de Roma, você tem vários, vamos dizer assim, usando uma comparação também a grosso modo, pequenas comarcas, comarca de Viterbo, né? Comarca de Frascati, né? Então, algumas frações ali. E Roma, capital. Vai ser o juiz de Roma, capital, que vai ser encarregado de julgar essas causas. É o da capital, né, do capoluogo, que se chama. Então, senhores, essa é uma divisão importante, porque a investigação é feita por esse órgão próprio do Ministério Público, que se chama de Direções Distrituais Antimáfia, a Direção Nacional Antimáfia, chamada de DNAA, porque Direção Nacional Antimáfia e Antiterrorismo, né?
é o procurador, né, geral junto à Corte de Cassação. E nós temos aqui, eu tento fazer uma divisão para vocês de quais são os crimes. Seria meio enfadonho eu passar aqui a leitura de todos o rol desses crimes. Mas eu até fiz por escrito, depois eu posso disponibilizar. Tem um rol bem grande de crimes, eu dividi didaticamente em 3 grupos. E é o artigo 51, coma ou come, que está escrito ali, ó, é parágrafo. 3 bis, 3 quater, 3 quinquies. Na Itália, o legislador ele usa essa expressão bis, ter, quater, quinques, sexes, septies, octies, dietes, undices e assim por diante. Em latim, bis quer dizer pela segunda vez. Nós não temos assim um termo, né? Temos que usar, né, algo aproximado, né? Uma tradução seria pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Aqui nós usamos A, B, C, D, né? Quando queremos incluir na lei um outro dispositivo. Lá eles incluem colocando bis, ter, quater. Então, nesse artigo 51 do Código de Processo Penal italiano, nos parágrafos, nos comi, 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, estão os crimes que fazem parte do dopio binário processual. Eu divido em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo do 3 bis, que são os delitos de criminalidade organizada mafiosa e assemelhados. E aí teria que citar todos eles aqui, né? Eu estou só sintetizando. Delitos relacionados à pedofilia estão nesse parágrafo também. E a proteção de menores também são crimes que aceitam dopio binário. Né? Tráfico de drogas, contrabando de cigarros e tráfico ilícito de lixo. No segundo grupo, que já é o parágrafo 3 quater, nós temos delitos com finalidade de terrorismo. E no terceiro grupo, que é o 51, parágrafo 3º quinquies, nós temos os delitos informáticos, alguns delitos informáticos mais graves. Todos esses 3 grupos admitem dopio binário processual. O que é o dopio binário? E aqui eu já tento concluir mais ou menos a minha fala para vocês, mas basicamente o que nos interessa é saber que existe um dopio binário, um tratamento jurídico diferenciado, que esse tratamento jurídico diferenciado ele é conduzido pelo Ministério Público, a investigação e o processo, por um setor especializado próprio do Ministério Público, se chama as Direções Distrituais Antimáfia, comandadas pela Direção Nacional Antimáfia, ou seja, a Procura Nacional Antimáfia e as procuras distrituais antimáfia. E subordinada a esses órgãos de execução, vamos chamar assim, do público ministério italiano, nós temos uma polícia judiciária. Na Itália, que faço um outro parênteses, a investigação ela é feita pela polícia judiciária. Só que a polícia judiciária ela é subordinada pela Constituição da República Italiana e pelo Código de Processo Penal italiano ao Ministério Público. Então, a investigação é dirigida pelo Ministério Público, pelo poder, pela magistratura, vamos chamar assim, mas especificamente pelo Ministério Público, que é o que conduz a investigação. Como é feito isso? O procurador, chefe, capo, perante uma corte d'apelo de um capoluogo, ou seja, de uma capital, ele tem um poder de indicar, requisitar policiais de qualquer órgãos de segurança. Então ele vai nos carabinieri,
que é uma arma do Exército, né? Na Itália, Exército, Marinha, Aeronáutica. No Exército você tem uma arma específica que se chama Carabinieri. Os Carabinieri fazem policiamento ostensivo na Itália. E o procurador-geral, diante da Corte da Appello, diz: eu quero esse Carabinieri para compor a Polícia Judiciária. É uma honra fazer parte da Polícia Judiciária. E você passa a ser subordinado, não mais ao general Carabinieri, você é subordinado ao Ministério Público, que vai dar as ordens e vai lhe fiscalizar se eventualmente se cometer algum tipo de crime, né? Também. A Polizia de Stato, que seria talvez o equivalente à Polícia Federal, tudo isso são aproximações grotescas, né? Porque a Itália não é uma federação, né? O formato é unitário, então a Polícia Nacional, né, seria a Polícia de Estado, que chama, que é uma polícia não militarizada e que exerce o papel de investigação e também de policiamento ostensivo. Além de fazer o policiamento ostensivo, normal, cuidar de várias outras questões importantes, como, por exemplo, a emissão de passaporte, registro de ocorrência, uma delegacia, que seria a questura, ali funciona a Polizia de Stato, né? Ele também vai lá e requisita, e diz: olha, eu quero esses policiais de Estado para compor a Polícia Judiciária. Ele vai na Polícia Municipal, que é uma polícia urbana, fiscaliza trânsito, né? As questões edilícias também, né? Ela fiscaliza, né? Tem um poder de polícia também municipal, né? A polícia municipal. Ele vai lá e requisita também. A polícia postal, que é uma polícia, né, referente a tudo que é questão de informática e correio, né, de uma forma a posta italiana, né, ou seja, o correio, né? Então tem a polícia postal, a polícia penitenciária. Então, a Guardia de Finanza, que é um órgão especializado também militar, né? É uma carreira militar, vai até general de Guardia de Finanza, que faz fiscalização, sobretudo, de crimes financeiros, tributários e controle de fronteiras. Esses militares, além desse papel ostensivo, eles também são requisitados para compor a Polícia Judiciária, sobretudo aí na área mais de especialização para os crimes financeiros, tributários e etc. Então, no caso específico que nós estamos falando do duplo binário, essa Polícia Judiciária ela tem um órgão também mais especializado, um órgão diferenciado, né? Que é a Direção Nacional Antimáfia. É um órgão específico de investigação próprio só para esse tipo de atuação no duplo binário e que atua junto à Procura Nacional Antimáfia e às procuras distrituais antimáfia. Então, além disso, você tem uma especialização de polícia para fazer essas investigações aqui e esse processo também. Mas quem dirige a investigação é o Ministério Público. Ele que vai dizer: olha, ouça a testemunha X, ouça a testemunha Y, vai requerer ao magistrado, né, ao juiz para as investigações preliminares, seria o juiz das garantias, né, aqui nós, as medidas cautelares necessárias, ele que vai pedir, ele, Ministério Público. E tem um ato que aí é obrigatório, que ele tem que fazer. Quando conclui a investigação, ele tem que dar um aviso de garantia para a pessoa que é investigada, diz: olha, concluí uma investigação contra você, está aqui um aviso, um documento, dizendo o que há contra aquela pessoa, e diz: você tem o direito de ser interrogado por mim. Isso ele não pode delegar para o Carabinieri, para a Polícia de Estado. Ele tem que concluir a investigação dessa forma, dando esse direito
a que o investigado seja por ele interrogado. Isso antes de deflagrar o processo, né, senhores? Isso é na fase de investigação ainda. E é óbvio que esse investigado tem o direito de estar acompanhado de advogado, né? E pode se recusar também a ser ouvido. É um direito, né, dele de permanecer calado e não usar essa oportunidade só se defender em juízo. Mas encerra, sim, a investigação. Então, quem conduz, quem diz o que vai fazer na investigação, não é um delegado, não tem essa figura do delegado. É o Ministério Público que diz quais os atos que têm que ser praticados. Bom, em que consiste basicamente o dopio binário? Primeiro, tem uma exclusão de competência da Corte de Assise. É o Tribunal do Júri italiano, a Corte de Assise. Então, só que na Itália é um escabinato, né? Você tem 2 juízes togados e 6 juízes leigos compõem esse órgão. E o Tribunal do Júri italiano, a Corte de Assise, julga todos os casos em que é imposta a pena de ergástulo, ou seja, de prisão perpétua. Tem alguns casos de associação criminosa de tipo mafioso que cabe prisão perpétua. Inclusive tem prisão perpétua sem direito a nenhum tipo de livramento condicional. Para esses casos de máfia, você tem a prisão perpétua com benefício obstativo pelo fato de ser associação criminosa de tipo mafioso. Você não tem benefícios ao longo da execução penal. E tem outros crimes que têm prisão perpétua em que o indivíduo ainda pode ter algum benefício, ele fica com a pena a vida inteira, mas ele pode ter, ao final, depois de cumprir muita pena, alguma liberdade a mais, como se fosse uma liberdade condicional, desde que ele cumpra determinados requisitos, mas a pena é perpétua. Então, esses casos deveriam todos ser julgados pelo Tribunal do Júri, só que a lei excepciona e diz, olha, os casos de associação criminosa de tipo mafioso não dá para ser julgado no júri, porque a máfia vai ameaçar todos os jurados e aí fica complicado. Então, no júri você tem os juízes leigos e 2 juízes togados. Um juiz de primeiro grau, que atua no primeiro grau, e um juiz que é o que preside a Corte de Assis, que é um juiz como se fosse um desembargador da Corte de Apelo, né? É assim que é composto esse órgão, sendo que há também a escolha dos suplentes que participam. Então, você tem aqui os jurados todos, com os juízes togados, participando do plenário, e mais uma fileira atrás com outros jurados são suplentes. Se acontecer, em um determinado momento de alguém passar mal, sai o titular e o suplente vem para frente e assume o lugar. Porque aí o júri não é interrompido. Eles acompanham, os suplentes acompanham todo o julgamento, estão aptos a julgar em qualquer momento, caso sejam chamados durante a sessão do júri. É assim que funciona, né? Na Itália, o julgamento no Tribunal do Júri. Mas, no nosso caso, o dopio binário, tem essa exceção, diz, ó, isso aqui é julgado por 3 juízes. É um órgão jurisdicional, que a gente chama, é um tribunal de composição coletiva, né? Com 3 juízes togados que julgam esses casos aqui, graves. Não é, portanto, possível um crime de associação criminosa de tipo mafioso que venha a ser julgado pelo júri. É uma exceção aí, ou exclusão de competência. Bom, as regras de competência, eu vou falar aqui de uma forma bem simplificada, já até pincelei. Mas o que é importante? Primeiro, no âmbito de atribuição, o Ministério Público tem órgão próprio para investigar e processar esse tipo de crime, a Procura Distritual Antimáfia. Mas, no âmbito da competência, é o juiz da investigação preliminar, que é o juiz das garantias, e o juiz, que é esse tribunal, com 3 magistrados que julga. Mas tem que ser o juiz da capital. Não pode, né, nas comarcas, vamos chamar assim, né, por uma aproximação conceitual, menores,
haver julgamento desse tipo de crime, porque são crimes que exigem uma estrutura, né, maior. Inclusive, muitos desses delitos, às vezes, são feitos, desses julgamentos, às vezes, são feitos naquilo que a gente chama de aula bunker, né? Que o termo, eu fiz com a pronúncia italiana, né? Seria bunker, né? Mas eles chamam de aula bunker, né? Que é aquela sala enorme de audiência, com várias celas, né? Umas 10 celas aqui, 10 celas aqui, e todos os acusados ficam dentro das celas. Não é, no Brasil, o preso não pode ser ouvido se tiver algemado, né? Lá também não, ele não está algemado, mas está dentro da cela, né? Lá ele também não pode estar algemado, mas está dentro da cela, lá sendo ouvido, né? Dentro da sala de audiência. Então, são salas próprias que, geralmente, é uma estrutura muito grande de sala de audiência, né? E ficam dentro da estrutura de complexo penitenciário. Por exemplo, em Roma, no complexo penitenciário de Rebibbia, você tem uma aula bunker dessa. Na Sicília, em Ucciardone, tem uma sala bunker dessa, né? Em Palermo. Então, você tem em vários locais do país essa aula bunker. Esses crimes, que são crimes gravíssimos, existe uma preferência por uma inquirição única. Você não fica ouvindo várias vezes, por exemplo, um réu colaborador, né, senhores? Não tem sentido. O réu colaborador ele vai ser chamado a ser ouvido em incidente probatório, na fase da investigação, quando ele vai prestar as declarações, na presença do juiz, na presença do Ministério Público, do advogado, e tudo que ele falou vai valer depois para a fase processual. Ele não precisa ser chamado de novo, né? Aí tem crimes também, por exemplo, de pedopornografia, não é? Que eu falei. Veja, uma criança vítima de pornografia infantil, se ela for ouvida de novo, ela é revitimizada. Então, nesses casos, você ouve em incidente probatório na fase de investigação e depois não é ouvido de novo. Então, há uma preocupação com o risco que é para que essas pessoas, no momento em que sejam inquiridas diversas vezes, submetam a coações, né, risco até de morte, né? E, portanto, a ideia é que você ouça uma única vez. Tem possibilidade de chamar depois, na fase de discussão processual, só se for sobre fatos que não foram anteriormente discutidos. Mas a ideia é que utilize-se o que se chama de incidente probatório. Seria uma produção antecipada de provas, para nós, né, o termo, talvez, né? Seria esse o termo. Bom, nós temos diversas regras relacionadas à interceptação telefônica, mas, para ser sintético, a interceptação telefônica e interceptação relacionada a também telemática, né? Interceptação telemática. Eu estou concluindo já. Interceptação telemática. Eu acho que é o último slide, inclusive. A interceptação telemática. É possível, evidentemente, nesses crimes, só que nós temos uma diferença. O dopio binário significa o quê? Que, de regra, nos casos de interceptação telefônica e telemática normais, que se admite para vários tipos de crime, como acontece aqui no Brasil, desde que não seja o primeiro meio de obtenção de prova, desde que tenha um certo patamar de pena mínima para você pedir a interceptação. Não é qualquer crime, né, que admite. Tem um rol no Código de Processo Penal dos crimes e um patamar também de pena mínima para admitir interceptação telefônica e telemática. Mas tem uma diferença. Quando se trata de dopio binário, nós temos um prazo inicial de 40 dias. Quando se trata dos outros casos ordinários, são 15 dias. 15 prorrogáveis por várias vezes. Agora, no dopio binário, é 40 prorrogados
por várias vezes. E há também algumas diferenças relacionadas à questão dos pressupostos para a decretação dessas medidas. Quando se trata de uma interceptação ordinária, a lei fala em graves indícios de crime. Quando se trata de dopio binário, a lei fala de indícios suficientes. Com isso, ela baixa o estándar probatório para você determinar uma interceptação. Leva em consideração a gravidade dos crimes e diz, olha, nesses casos, o Estado está em maior perigo. Portanto, aqui os pressupostos têm que ser menos rígidos para a decretação de uma interceptação telefônica, porque eu estou investigando terrorismo, associação criminosa de tipo mafioso, pedopornografia, delitos informáticos graves. Então, ele diz, olha, o juiz, na hora de examinar, ele vai examinar isso à luz de pressupostos mais flexíveis. Aqui a gente faz um raciocínio inverso, né? Não, é que tem que aumentar as garantias, né, da pessoa que está sendo investigada. Não, aqui o parâmetro é a gravidade do delito que está sendo investigado, que traz a necessidade de flexibilizar os pressupostos. A mesma coisa, senhores, acontece com o uso do Trojan de Estado, que tecnicamente se chama captatore informático, né? Captador informático. Mas o termo doutrinário é muito comum falar de Trojan de Estado, né? Porque é a inoculação num dispositivo informático de um malware por determinação judicial para você investigar os fatos. E aí a pessoa, que é o investigador, né, o Ministério Público, através da Polícia Judiciária, devidamente autorizado pelo juiz das garantias, quando ele inocula o Trojan aqui, ele passa a ter pleno controle do seu celular, de tudo que está dentro, mandando abrir o microfone, tirar fotografia, acessa todas as suas contas, monitora em tempo real ou a posterior. Então, ele mantém uma investigação totalmente ampla quanto a esse conteúdo. Isso é admitido nesses casos de dopio binário, né? E é perfeitamente possível na Itália. Primeiro começou na jurisprudência admitindo, a Corte de Cassação admitiu, mas disse, opa, só para terrorismo e associação para delinquir de tipo mafioso. Depois veio o legislador e disse, não, tem mais outros crimes graves que admitem isso aí também. Aí o legislador foi lá e colocou a admissão do Trojan de Estado. As regras quanto à prisão preventiva também são flexibilizadas no caso do dopio binário. No dopio binário, que chama de custódia cautelar in carcere, né? Custódia cautelar in carcere, é a prisão preventiva nossa. Nesses casos aqui específicos, nós temos uma presunção de caráter absoluto, porque o legislador ele estabelece aqui uma regra, ele diz, olha, se são esses crimes, nós não podemos fazer como acontece aqui no Brasil. No Brasil, você tem medidas cautelares diversas da prisão, não é isso? E o que o legislador diz? Primeiro, você tem que ir para o meio menos gravoso. A medida cautelar diversa da prisão, menos gravoso. Em última hipótese, você vai para a prisão preventiva, que é a mais gravosa, não é? Ele diz, nesse tipo de crime, o dopio binário significa o seguinte, você só tem uma opção, é prisão. Ou cabe prisão ou não cabe prisão, não tem outras medidas. Então, ele estabelece uma presunção absoluta. Ele diz, aqui é uma presunção de que você não tem a possibilidade de escolher entre medidas cautelares, vou botar uma tornozeleira, vou proibir de frequentar determinado local. Aqui nós temos que fazer todo o raciocínio inverso, né? Não cabe tornozeleira, não cabe proibição, né, de exercer uma atividade econômica, etc. Bom, aí sim nós vamos chegar na prisão preventiva, não é? Lá não. Nesses casos do dopio binário, o legislador disse ao magistrado, ou cabe prisão ou não cabe. Ou o cara é preso ou ele não é preso. Não tem outras medidas cautelares diversas.
Teria outros aspectos também relacionados à prisão, né? Mas, basicamente, para resumir, eu diria para você o seguinte, tem uma inversão no ônus da prova também. Quando o juiz decreta essa prisão preventiva, quem vai ter que provar que as situações de perigo, de que o réu vai fugir, de que ele vai destruir a prova, de que ele está ameaçando testemunhas, é a defesa. A defesa vai ter que ir em juízo, por causa do duplo binário, e dizer, olha, ele não está ameaçando testemunha. E prova aqui que ele não está ameaçando testemunha. Ele não está querendo fugir. E prova que não vai fugir. Ou seja, os casos que eles chamam de exigências cautelares, que para nós seriam os pressupostos da cautelar de prisão preventiva, terão que ser demonstrados pela própria defesa, uma inversão do ônus da prova. E para fechar, nós temos o prazo da investigação, que é maior nesse tipo de crime, porque a regra na Itália é que a investigação tem que terminar em 6 meses. Pode prorrogar por mais 6 meses, 1 ano, né? Nesses casos aí, nós temos uma investigação que não deve passar de 18 meses e que não pode estender a mais de 2 anos. O crime de associação criminosa tipo mafioso tem que terminar em 2 anos a investigação, no máximo. Se não terminou, não pode mais processar a pessoa, né? Então, você tem esse prazo para concluir a investigação. 6 meses, na regra, e no caso dos crimes do dopio binário, 18 meses, no máximo 24 meses. E, concluindo, o cárcere duro, que foi imitado aqui no Brasil pelo regime disciplinar diferenciado, artigo 41 bis do ordenamento penitenciário italiano, né? Nesse caso específico, nós temos regras muito rigorosas de cumprimento de pena. Quem está em cárcere duro não recebe. Visita íntima não existe na Itália, né? Para nenhum preso, né? Vamos começar por aí. Depois disso, nós, no caso de visita de quem está em cárcere duro, só de familiar. Número restrito e limitação mensal, né, de apenas uma visita. E no primeiro momento ele fica num isolamento, né, por um período maior. Dura-se 4 anos, prorrogando-se por mais 2, conforme a necessidade. O grande chefão da máfia Totò Riina, né, da Cosa Nostra italiana, e o Bernardo Provenzano, que era o segundo também, que assumiu no lugar do Totò Riina, eles foram condenados por associação criminosa de tipo mafioso, inclusive o Totò Riina depois foi condenado por ser o mandante da morte do Giovanni Falcone, né? Que foi morto na estrada de Capati, lá na Sicília, né? Que foi explodido, todo mundo conhece esse caso, em 1992. Ele acabou respondendo por esse crime também. Ele foi condenado por ergástulo, né? Prisão perpétua. O contato só em parlatório, sem contato físico, só com o familiar, e ainda pode ser monitorado por ordem judicial as conversas, né? Então, é um regime extremamente rigoroso, né? E que é cumprido, né, com todas as suas obediências legais, o que não acontece aqui, né, para nós no Brasil, nem no regime disciplinar diferenciado, né, que seria uma imitação do cárcere duro. Enfim, é isso, muito obrigado e desculpa aí a demora.